Ó Deus nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por Sua bondade, por Suas misericórdias, por Sua compaixão. O Senhor é quem renova nossas vidas. O Senhor, segundo a Sua grande e boa vontade, tem planos para cada um de nós, tem planos para a Tua igreja, tem planos para o Teu povo. Por favor, Senhor, tenha continuamente misericórdia de nós e cubra-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, derramado lá no Calvário em nosso favor. Abençoa esta igreja, Senhor, essa igreja que é plantada neste lugar para desenvolver, para expandir o Teu reino. Que essa igreja tenha as portas abertas para que os pecadores possam a nós se chegar e também neste lugar fazer deste lugar um lugar de oração, de adoração ao Senhor. Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, faça-nos compreender as verdades espirituais da Tua palavra. Fica com a gente, Senhor. Receba o canto, os louvores, as ofertas, os dízimos que consagramos ao Senhor, pois fazemos tudo isso para a glória, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre. Amém. Se existe um tema que deveria ser um tema constante na vida da igreja, é o tema chamado oração. Mais do que um tema, deveria ser uma prática muito encharcada nas nossas vidas. Mas você vai ver que na maioria daquilo que se chama povo de Deus, isso não é hoje uma marca. Se você vê como a igreja primitiva, a igreja que nasceu, Jesus começou a plantar a igreja dele, lembra? Ele pegou lá os 12 discípulos, trabalhou com eles durante 3 anos, ensinando tudo o que eles precisariam para pregar o Evangelho. Ele ensinou falando, ele ensinou dando exemplo. E uma das marcas de Jesus de Nazaré era aquela de subir ao monte para conversar com Deus. Aí as pessoas pensam assim, mas eu tenho que ficar subindo ao monte para conversar com Deus? Está no lugar mais alto? Evidentemente que não, porque senão aqueles que moram, por exemplo, em São Paulo, que está a 700 metros de nós, de altitude, eles estariam muito mais, diríamos assim, abençoados, porque estariam mais próximos de Deus. Não é nesse sentido. Jesus ia ao monte porque era um lugar que ele podia ficar sozinho, conversando com o Pai. E sempre vejo em Jesus de Nazaré um modo de oração diferente daquele que é comum da gente. Por exemplo, Jesus não ora pedindo a Deus que lhe desse poder, porque ele já tinha o poder. Por que Jesus orava? Jesus orava, em primeiro lugar, para nos dar o exemplo, certo? Ele está ensinando, meus discípulos, assim que vocês devem fazer, vão tomar uma atitude muito grande. Então, orem muito. Jesus nos ensina assim. Agora, Jesus também nos ensina a orar não só por necessidade, mas Ele nos ensina a orar por prazer. Entende? O prazer de conversar com Deus. O prazer de passar horas conversando com Deus. Eu acredito que quando você ama a alguém, você não vê o tempo passar, né? Lembra do namoro? Já vai embora. Já está tão cedo. Não, mas está amanhecendo, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Né? Aquele primeiro encanto, não vê o tempo passar. Pois bem, se existe um modus operandi de oração que nós deveríamos ter, a motivação, é a motivação do amor a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você ora, mais você conversa com Deus. E se a gente poderia resgatar alguma coisa, deveria ser resgatar aquele primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Quando a gente vive isso, a gente não vai orar só quando tiver necessidade. Entende? Você vai deitar, estou conversando com
Deus, estou deitado conversando com Deus. Pode conversar com Deus deitado? Claro que pode. O que Jesus está preocupado, o que Deus está preocupado, não é como, em que posição anatômica você está, mas Ele está preocupado com o que está de verdade no seu coração. Isso vai ser fundamental. Portanto, essa deveria ser a marca fundamental da igreja cristã, a marca da oração. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lembra disso? Se meu povo que se chama pelo meu nome. E Deus tem se colocado, portanto, à disposição nossa para nos ouvir. Quando Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Como? Deitado de joelho, ou em pé, ou no monte? Não! Quando você me buscar de todo o coração. Essa é a atitude fundamental, não é? Ele não vai, você vai me achar quando você estiver com a cara na terra, você vai me achar quando estiver lá no monte, você vai me achar. Não, ele não diz isso, ele diz quando você me buscar de todo o coração. Ou seja, Deus está sempre à nossa disposição para ser acessado a qualquer hora, a qualquer momento, e em qualquer lugar, e mais ainda, e em qualquer situação. Deus se coloca à disposição de nós. Eu diria que oração é isso. É Deus se colocando à nossa disposição para nos ouvir. Agora eu quero pensar nesse tema. Volta um pouquinho. Volta mais. Nesse tema, oração que se faz neste lugar. Esse é um trecho que eu tirei do discurso que o rei Salomão fez quando ele terminou as obras do templo do rei Salomão, tão famoso, né? Mas é o verdadeiro, não é a cópia pirata, não. Do verdadeiro templo do rei Salomão. Devia ser uma coisa espetacular, devia ser uma coisa maravilhosa. Mas, entretanto, o que Salomão está preocupado não é com essa maravilha estrutural, mas com o olhar de Deus para aquele lugar. Nós estamos aqui numa nova fase da Igreja Holiness, né? Deus nos deu um espaço mais aprazível, melhor, louvamos a Deus por isso. Lembro que nós vimos aqui aquelas infiltrações que tinha aqui, mas Deus colocou amor no povo daqui, junto com o povo da Liberdade, e vamos fazer uma casa de Deus melhor, para que as pessoas possam se sentir melhor, tenham mais prazer de estar junto também. Mas, entretanto, o mais importante é aquilo que Jesus falou. Lembra quando algumas pessoas dizem assim: Jesus nos ensinou a orar daquela forma, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, então, fala com o teu pai que está em oculto, e o culto vai te recompensar, não é assim? Então, para que orar na igreja? Eu vou orar aqui em casa. Mas, agora eu quero destacar uma outra coisa. Lembra quando Jesus chegou lá no templo e estava numa maior bagunça, era o maior supermercado, um shopping center dentro da igreja, só de coisa religiosa, né? Você não precisa trazer cabrito da tua casa, tem aqui no templo. Você não precisa comprar pombinho na rua, trazer a tua casa, tem aqui no templo. Era uma bagunça aqui. Jesus entrou lá. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Pegou lá uma corda e saiu derrubando tudo. Vocês fizeram da casa de meu pai um covil de salteadores, de ladrões, porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para os judeus? Não, para todos os povos. Amém? A casa de Deus, este lugar, precisa ser conhecido como o lugar de oração para todos os povos. Nós louvamos a Deus. Essa obra começou com os japoneses, né? Deus despertou missionários para vir para cá. Nós queremos falar de Jesus para os japoneses que estão lá, que não têm acesso à palavra de Deus. Então os missionários primeiro veio, mas agora chegamos no segundo momento. Agora não, nós queremos alcançar nossos irmãos brasileiros também. Agora, porque
entendemos que o Evangelho não é só para o povo, mas para todos os povos. Ainda que temos ainda o princípio, né, de alcançar os primeiros ideais dos missionários, de chegar aqui há 97 anos. Há 97 anos desembarcou o missionário aqui japonês, vim pregar o Evangelho de Jesus para o meu povo. Mas Jesus diz mais ainda, né? Não é só um povo de um, mas para todos os povos. Então, se Jesus diz isso, essa precisa ser a marca da nossa igreja. Essa igreja precisa ser conhecida como um lugar de oração. Não é um lugar de passeio. Não é um lugar de... Ainda que a gente faça passeio, ainda que a gente faça festa, mas principalmente, fundamentalmente, um lugar de oração, como Jesus declarou. A oração que se faz neste lugar. Assim, essa oração que se faz neste lugar, a primeira coisa que eu aprendo, estou baseando no texto de 2 Crônicas, capítulo 6, de 12 a 13, a primeira característica que essa casa, este lugar, a oração que se faz neste lugar, ela precisa ser visivelmente muito baixa, para muito acima. Como é isso? Olha o texto de 2 Crônica 6, de 12 a 13. Assim está escrito: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura, de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e se pôs em pé sobre ela, e ajoelhou-se, preste atenção nisso, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Eu digo que ela precisa ser visivelmente para baixo, para muito acima. Observa que Salomão faz um palco, né? 5 côvados, 40 centímetros, 5 vezes 4, 20, dá mais ou menos 2 metros, 2 por 2, deve ser isso mais ou menos. E ele ficou no alto. Por que ele ficou lá no alto? Para que todo o povo visse a atitude do rei que serve ao Senhor. Para que todos vissem que aquele homem que estava lá não era um homem que se achava um soberano, um grandioso. Ele se pôs de joelho diante de Deus e diante do povo e levanta as mãos para os céus. Entende isso? Ele está ali mostrando ao povo que ele está se curvando diante do Todo-Poderoso. Ele não está de joelho diante do povo. Ele está de joelho diante do Todo-Poderoso. Lembra do apóstolo Pedro, quando chegou na casa de Cornélio? Deus mandou Pedro na casa de Cornélio, que era um centurião, que era um romano. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante do Pedro, e Pedro: levanta, rapaz, levanta que eu sou homem igual a você. Mas o rei Salomão aqui, ele está se colocando diante do joelho do povo? Não, de joelho diante de Deus. Ele está se curvando diante da majestade de Deus. E observa que isso é uma coisa visível. Agora ele não está lá no cantinho na oração. Existe o momento do cantinho da oração, mas existe o momento do testemunho. Entende? Do testemunho. Aquele cantinho me resultou nisso. Eu sou de um tempo que as igrejas ficavam mais próximas uma das outras. E, por exemplo, na minha casa nós éramos 7 filhos, mamãe e papai, 8, 9. E ainda tinha um sobrinho que meus pais criavam, nós éramos 10 dentro de casa. Mas esses 10 iam para a igreja domingo de manhã, todo dia de manhã. A mamãe preparava tudo no sábado. Eu sentia o cheiro dos temperos da noite, porque ela ia chegar depois do culto e ia fazer. Mas os 10 iam para a igreja, entende isso? Hoje uma pessoa que tem um bebê
aquela família, com a mão, a Bíblia na mão, caminhando. Aquilo era testemunho para aquelas pessoas que estão em volta. Entende isso? A fé cristã é para ser vivida no seu interior. Você não precisa botar uma placa assim na sua cabeça para dizer que é cristão. Mas existe um momento de testemunho para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. A oração que se faz neste lugar, quando a igreja está de portas abertas, abrindo espaço para o perdido, ela está dizendo assim: aqui é o lugar de se curvar diante de Deus. Aqui não é lugar de se curvar diante dos homens. Aqui é o lugar da gente se reunir para levantar as mãos dos céus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui é o lugar de juntar as nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, somos falhos. Aqui é o lugar de juntar as nossas fraquezas, mas nos unindo, Senhor, um irmão fortalece o outro na oração. Orai pelos outros, é o que diz a palavra de Deus. E quanto mais próximo, assim a gente vai poder fazer melhor ao Senhor. É de muito baixo para aquele que está acima de todas as coisas. Segundo, a oração que se faz neste lugar é visivelmente esvaziadora do homem para o muito engrandecimento de Deus. Versículo 14 diz assim: Eu disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança, a beneficência aos teus servos, observe servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Falta o versículo anterior. Que caminham diante de ti de todo o teu coração. Eu quero destacar isso. Ele reconhece, ele engrandece a Deus. Ele poderia dizer assim, né, como um bom político: está vendo o que eu fiz? Está vendo que eu fiz essa obra maravilhosa que eu fiz? Ele engrandece ao Todo-Poderoso. E ele conta toda a história do rei Davi, como ele escolheu o rei Davi. Davi quis construir o templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Mas o que ele fez? O seu filho vai construir esse templo. Mas ele não se vangloria disso, ele reconhece: Deus, não existe ninguém igual ao Senhor, não há nenhum semelhante a ti. Este é o lugar que nós reservamos para a oração, não para engrandecer homens, não para engrandecer denominação, mas para engrandecer aquele que está acima de todas as coisas. Se for assim, este é o lugar que Deus escolheu para olhar, colocar o seu nome aqui neste lugar. A oração que se faz neste lugar precisa ser oração assim, que se coloca, que se engrandeça ali, é o lugar de engrandecimento de Deus. Não é lugar de engrandecimento de pastor tal, bispo tal. Não, nunca. Esse lugar não será de Deus se for assim. O lugar que é de Deus é para exaltação, para louvor do nome do nosso Deus. Se for assim, Deus está com os olhos para as orações que se faz neste lugar. Eu gostaria de poder sempre contar com esse ambiente de oração, encharcados de oração. É assim que Deus nos escolhe. E tem um outro versículo onde ele coloca, né, teus servos, teus escravos. Não existe aqui ao servo, nessa linguagem, não existe eu estou exigindo de Deus. Tem gente que fala isso, né? Eu estou exigindo de Deus. Sim, outro dia eu fui numa... Outro dia não, já tem um tempinho. Um pouco tempinho. Eu estava na vigília e um homem pegou a Bíblia assim: se Deus não fizer, eu rasgo essa Bíblia. Poderoso é ele, né? Querendo confrontar o Todo-Poderoso. Nós somos servos de Deus. E Jesus disse: depois que vocês fizerem tudo o que vocês fizerem, vocês têm que se considerar servos inúteis.
esvaziando você mesmo. Não, a glória não é para mim, a glória não é para nós. Uma moça disse certa vez: quando eu entrei nessa igreja, a minha vida mudou. Foi, opa! Quando você entrou nessa igreja, quando Jesus entrou na tua vida, quando Jesus entra na tua vida, as coisas mudam completamente. A oração que se faz neste lugar precisa ser essa oração, de exaltação, de reconhecimento de Deus, e o lugar de esvaziarmos. Lembra daquela moça chamada Ana? Lembra de Ana, mãe de Samuel? Lembra? Você está vendo aquele... Os reis. Quando ela ora, Samuel foi filho de Ana. Lembra agora Samuel? O sacerdote Samuel? A mãe dele passou lá nisso ainda. Então, ela era estéril. E aí ela queria um filho. Ela era, meu Deus, eu quero um filho, Senhor. E aí uma vez ela entrou no templo. Um dia de festa ela entrou no templo. Ainda bem que o templo estava de porta aberta, né? Ela entrou lá no tabernáculo. E ela se dobrou lá diante de Deus. E ela chorava diante de Deus. E o sacerdote ali, quando olhou para ela, essa mulher está bêbada. Ô mulher, essa não vai ficar bêbada não, rapaz. Ela disse: eu não estou bêbada, meu Senhor, mas eu estou colocando diante do meu Deus a minha dor, a minha lástima, a minha E o sacerdote disse: que Deus abençoe, conceda conforme o teu coração. Ela se derrama diante de Deus. Ela não está obrigando a Deus a fazer isso. Ela, como serva de Deus, ela então dá espaço para Deus fazer, e Deus fez. Depois ela traz o menino, depois, esse foi o menino que eu orei, o Senhor me deu, eu devolvendo ao Senhor. E aquele menino se tornou o grande Samuel, um sacerdote, um profeta de Deus. A oração que se faz nesse lugar precisa ser um lugar aberto para as pessoas se derramarem na presença de Deus. Terceiro e último lugar, ela precisa ser visivelmente de contrição pessoal e coletiva. Vai passando. Ouve, pois, essa é a oração, ainda é a oração de Salomão, na inauguração do templo. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar. E ouve tudo, o lugar da tua habitação, desde o céu. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. A oração que se faz neste lugar precisa ser dessa forma. A forma de que a pessoa está se esvaziando diante de Deus, a pessoa está se colocando diante do Altíssimo. Eu penso, meus irmãos, que se não for assim, se esse lugar não for marcado pela oração, a gente não fez desse lugar a casa de Deus na terra. Porque disse Jesus: a casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Que seja uma marca nossa. Amém. Que a gente possa, o oxigênio daqui, que é tão suave estar aqui, seja o oxigênio da oração. Eu digo assim: quando alguém pedir para você orar por alguém, por ela, não diga eu vou orar por você. Ora logo. Entende? Porque talvez não chegue o domingo. Alguém pediu para você ora por mim? Agora. Você está dando no WhatsApp, ora por mim agora. Ora, a oração manda. Se for possível, orar diretamente. Mas mais do que o lugar, este lugar, o seu lugar, a sua vida, precisa
uma vida de oração. Que Deus abençoe e esse lugar seja um lugar de oração para a glória de Deus. Amém? Amém.